Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no lar de cada um de nós. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, vamos continuar as nossas aulas virtuais. Hoje é a 33ª aula do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, no módulo 3 da Seara de Jesus. O tema da nossa aula hoje é a Vida Espírita 2. Na parte A, falaremos sobre as lembranças das existências corpóreas, comemoração dos mortos, os funerais, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, a sorte das crianças depois da morte, e na parte B, iremos comentar sobre a passagem Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Mas, antes de mais nada, vamos cerrar os nossos olhos, levar o nosso pensamento à pátria maior e agradecer o Pai da vida por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, por mais esse dia que Ele nos concedeu de nos levantarmos e de fazermos algo diferente no nosso dia. Agradecer o Mestre Jesus, que está no controle dessa nau. Agradecer os nossos mentores, os mentores desse trabalho, porque, com certeza, sem eles, sem a ajuda deles, seria muito mais difícil para cada um de nós. E assim, agradecido que estamos, nós só podemos dizer obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Jesus. Mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Dando início à nossa parte A, né? Iremos falar desse tema, um tema longo, que a gente podia ficar aqui horas falando, mas nós tentaremos ser o mais breve possível, para não ficar tão longa a nossa aula. Mas a gente tem que aqui relembrar que há 2 semanas atrás, a nossa irmã Dora, ela falou aqui sobre o tema esquecimento do passado e justiça das aflições. O esquecimento do passado, né, se refere ao fato que da maioria de nós, quando reencarnamos no planeta Terra, pelo menos aqui que nós temos consciência, nós não nos lembramos das vidas passadas, que é uma misericórdia divina, né? Uma misericórdia é uma dádiva, porque seria muito difícil para nós convivermos com pessoas a quem nós fomos ofensores, ou aqueles que nos ofenderam, de quem nós fomos algozes, ou quem foi nosso algoz em vidas passadas. Então, com esse esquecimento, a gente tem condições de resgatar erros, né, sem aquela carga emocional de saber quem foi que prejudicou quem. Então isso é muito interessante. É uma dádiva divina por isso. A justiça das aflições é aquela compreensão de que todas as nossas aflições têm uma causa justa, né? Pois ela deriva da justiça divina. Então a causa é justa. Então tudo que nos acontece, todas as dificuldades e desafios que nós enfrentamos são oportunidades de progresso. Estão alinhados com a lei de causa e efeito. Correto? E eu disse tudo isso por quê? Porque nós vamos notar a diferença. A nossa chegada no plano material e o nosso retorno para o mundo espiritual. Pois se ao chegar nesse plano material nós temos o esquecimento do passado, ao retornarmos para a parte espiritual, nós temos o reavivamento das lembranças das nossas encarnações. Percebe já a diferença? E quem não assistiu a aula da Dora, né, eu digo assim, para buscar lá no nosso canal no YouTube, então nos canais de WhatsApp, que tem os links, e assistir essa aula, porque é uma aula muito interessante. Tá? Mas vamos começar a nossa hoje, para a gente não se alongar muito. Vamos falar das lembranças da existência corpórea. Está lá no Livro dos Espíritos, da questão 304 a 319. E esse tema vai tratar justamente de que vai estar lá colocando para nós que após a morte do espírito, após a morte, o espírito passa por um período de perturbação, né? E nesse período de perturbação, quando ele está passando por ali, às vezes ele não se recorda de muita coisa, está perturbado. Mas conforme essa perturbação vai passando, ele vai retomando a lembrança da sua vida corporal.
E essas memórias vão se concentrar nas experiências e pensamentos que influenciaram o estado atual dele no mundo espiritual. Então, se ele está num local bom, ele vai lembrar das coisas que fizeram ou as coisas que ele fez que levaram para aquele local. Da mesma forma, se ele estiver no umbral, ele também vai lembrar e falar, poxa, muitas vezes não vai saber o que foi que ele fez, né? Como no caso do André Luiz lá. Não sabia o que foi que ele fez para estar ali. Mas começa a lembrar, a ter lembranças, né? E o que mais que a gente pode dizer disso aí? Que uma vez livre das perturbações iniciais, ele começa a compreender melhor os propósitos da vida material e a necessidade de purificação espiritual para atingir o estado do espírito puro. Todos nós somos simples e ignorantes, nós fomos criados simples e ignorantes, mas a nossa tendência é chegar a espíritos puros. As memórias deles podem ser vívidas apenas em relação aos eventos, né, que significaram alguma coisa para o crescimento espiritual dele. Ele não vai ficar lembrando de tudo. Ele tende a lembrar das experiências que basicamente sofrimento, que é o que leva ele a mostrar que ele conseguiu superar uma dificuldade. Então isso não é. A felicidade, às vezes a gente lembra, mas não com tanta ênfase como as dificuldades que foram vencidas. Mas vamos ver as perguntas que Kardec fez lá no livro dos Espíritos, a espiritualidade maior. Ele pergunta na 304, lembra-se o espírito de sua existência corporal? Ele diz, lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorde-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Eu enfatizei esse eu, porque é muito comum, é muito interessante, quando a gente começa a ler o livro dos Espíritos, nós vamos ver que não importa o espírito que está respondendo, né? Que é um agrego dos espíritos. Não importa qual que está respondendo pela espiritualidade. E ele foi categórico, ele falou assim, eu. Então ele afirma, né? Ele já teria visto pessoas, espíritos, penalizado consigo mesmo, do que fez aqui na Terra. Olha que interessante, né? Essa pergunta é muito interessante, daria para a gente assim falar bastante sobre ela, mas vamos em frente. Kardec pergunta então, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Será que é logo assim após a morte? Nós já vimos ali naquela introdução que não, né? Não, vem de pouco a pouco, com a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, se começa a vir alguma lembrança, mas se ele não fixar a atenção naquilo, ela vai cair no esquecimento. Emmanuel, lá no livro Consolador, quando foi questionado algo a esse respeito, ele vai falar pergunta se quando a gente desencarna, se há uma mudança muito grande de mente, de ação, né? E ele fala que não, desencarnar é uma mudança de plano, sem alterar a consciência ou as características do espírito. Não é um salto dentro da natureza, é uma continuidade da evolução espiritual. E depende do esforço de cada um e da iniciativa de cada um, a forma como será encarado essa pátria espiritual. Na 306, Kardec pergunta, o espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende ao conjunto deles um golpe de vista retrospectivo? Será que ele vê tudo como se fosse um filme? Como é que é isso? Será que ele vê todas as suas memórias de uma só vez, como um filme? Ou eles veem isso de forma que recordam de eventos específicos, que influenciaram, nós já falamos, né? Aquelas coisas que influenciaram. Ele coloca assim, lembra-se das coisas que, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Percebe? Então, assim, para que recordar?
quando nós estamos no plano espiritual é diferente. Eu queria ter essa lembrança, né? A gente tem assim a ideia daquilo que a gente lê, mas seria muito interessante lembrar. O Emmanuel lá no Consolador ainda, ele diz lá que desencarnar é uma mudança de plano, não altera a consciência, né? E o plano material e o plano espiritual, eles se interpenetram, né? Então, muitas coisas que a gente tem aqui, sente aqui, nós vamos sentir do lado de lá. Vai depender da forma como cada um está para a matéria. Mas aí cai a pergunta, mas se eles quiserem lembrar, eles poderiam lembrar delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, só se tiver utilidade que o espírito vai ficar lembrando, porque imagine uma existência, quantas existências nós tivemos aqui passando pela carne. Lembrar de todas elas, de tudo, para quê? Não é igual o ser humano que está aqui encarnado e fica lembrando as coisas que aconteceram há 20 anos atrás, remoendo, fica 20 anos remoendo a mesma coisa, sofrendo de novo, né? E aí Kardec pergunta, entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Ou seja, ele entende o que foi que ele passou, ou o que foi que ele fez que vai influenciar na vida futura? E eles dizem que sim. Certo que vê e compreende muito melhor do que a vida quando estava na vida no corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. A cada existência nós deixamos algumas impurezas, nós vamos nos tornando melhores. Nós estamos na nossa melhor encarnação, nossa melhor forma espiritual. Imagina que nós já fomos. Né? Como é que o espírito desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se apresenta à vista? Lembra que o Samuel costuma falar? Chegar lá de lá, vamos colocar um aparelho, você vai projetar na tela. Deve ser bem por aí, né? Mas vamos ver o que os espíritos responderam? De uma forma e de outra. São-lhe como que presentes todos os atos que lhe têm interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. E aí eles continuam nessa questão para falar para Kardec que essa é a razão que muitas vezes ele evocava alguns espíritos que tinham acabado de desencarnar e que esses espíritos chegavam lá, lembravam da vida, mas não lembravam do nome das pessoas com quem conviviam, não lembravam das coisas que eles gostavam quando estavam em vida, porque não tinha importância. Largavam aquilo ali, não era importante, então caía no esquecimento. Ele só ia recordar perfeitamente daquilo que realmente concorreu para a sua melhoria. Aí na 308, Kardec pergunta assim, o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Então será que nós vamos recordar de todas desde o início? Quem leu a série A Vida no Mundo Espiritual, lá de André Luiz, né, aqueles 3 livros, vai saber que não é bem assim, né? A coisa vai acontecer, mas não vai ser tudo ao mesmo tempo. Olha o que eles colocam. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quase um viajor aos trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências,
as que podem considerar como infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como é que nós vamos lembrar na nossa primeira existência, quando a gente não tinha sequer ainda o livre-arbítrio, né? Nós somos é um processo evolutivo. Então, quando nós começamos, quanto mais consciência a gente vai adquirindo, mais a gente vai guardando esses informes e do que interessa, porque o que não interessa a gente vai deixando para trás. Para que lembrar? Verdade. Eu falei da série A Vida no Mundo Espiritual. É só lembrar lá Nosso Lar, que é o primeiro, depois Mensageiro, Missionário da Luz, e vai em frente até chegar lá, né? E a vida continua. Então tem uma sequência lá. Pegue um livro, ore. Se for possível, leia na sequência. Muito melhor ler na sequência do que ler lá o Nosso Lar, depois já ler E a Vida Continua. Não que não seja válido, é válido, mas se ler na sequência, melhor ainda. Tá? Vamos lá. Na 309 e 310, só um comentário simples, né? Kardec pergunta assim: como considera o espírito o corpo de quem ele vem, que ele acabou de deixar? Depois, qual a sensação que causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? E ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Eu juntei essas três aí porque basta a gente ter, daquilo que nós já falamos, né? O espírito vai ver o corpo dele como um obstáculo, né? Do qual está feliz de se libertar. A decomposição do corpo é indiferente para o espírito. Isso depende muito do espírito, né? Se ele for um espírito ligado à matéria e ele estiver ali, não tiver saído, como diz o Samuel, dali ainda, ele vai sofrer. E com o tempo ele pode ainda reconhecer os ossos que foram dele? Pode. Os outros objetos também pode, dependendo da perspectiva sobre as coisas materiais. Se ele não der a mínima para as coisas materiais, as coisas da Terra, para que ele vai ficar lembrando? Aí na 311, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dará prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Sabe aquela coisa que, isso aqui era da minha mãe, eu não vou usar, vou ficar aí, vou ficar venerando isso. Será que aquilo ali vai chamar atenção para o espírito daquilo que foi dono daquilo ali? Olha o que eles dizem: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. Todo espírito vai gostar que se lembrem dele, né? De preferência de forma positiva. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento dessas pessoas, e não aqueles objetos. Então, se você quiser doar, e eu acho que deve doar, aquilo que foi de um ente querido, que partiu espiritual, se você não for utilizar, doe. Não vai deixar em casa para você ficar venerando. Doe. Vai ser muito mais prazeroso para ele, porque quando você doar, você vai lembrar que foi daquele ente querido, e aquele ente querido nunca vai sair do seu pensamento. Não é verdade? Então, as coisas materiais, somos nós que ainda estamos na matéria que damos valor demasiado. 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Nós que o digamos, né? Nos nossos trabalhos na Seara de Jesus, muitos, né, chegam lá em sofrimento. Frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. Então, quando eles chegam na Seara de Jesus, eles chegam ali para ser socorrido. E depois de socorrido, que eles chegam lá na pátria espiritual realmente, eles ficam lá no mundo espiritual, eles ainda vão lembrar disso. E eles vão conservar aquilo que eles passaram. Para eles falar, poxa, aqui é bom. Muito bom, melhor do que lá. E muitas vezes vão ficar com saudade, né? Dos que deixaram aqui. Não da existência em si, mas daqueles que aqui ficaram.
É lógico que se for um espírito inferior, vai ser diferente, né? O homem que neste mundo foi feliz, nós somos felizes aqui, super felizes, lamenta a felicidade que perdeu deixando a Terra. Será que a gente chega no mundo espiritual falando, poxa, eu estava tão feliz, tinha ganhado na loto, na Mega Sena, estava milionário. Será que a gente vai chegar lá e vai reclamar disso? Eles dizem, só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com sua natureza impura. Qual a deles? Gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Os espíritos inferiores, a gente sabe, né, eles vão sentir falta das sensações que eles experimentaram aqui na Terra. Não é o caso dos espíritos mais elevados, mas os inferiores vão sentir vontade de fazer as coisas que eles faziam aqui. E eles vão conseguir isso de que forma? Vampirizando os encarnados. Né? Então, aí, entre os processos obsessivos, de vampirização. Então, dessa forma, eles vão começar as suas paixões de beberem, de fumar, de comerem, do sexo e tudo, e por aí vai. Só que isso vai acarretar sofrimento para ele, né, que está incentivando aquele encarnado a fazer, e para o encarnado, que também está angariando débitos para ser pago numa outra encarnação. Não é verdade? Então, se a gente tem condições de ficar longe disso, dos prazeres efêmeros da Terra, fiquemos. Né? Vamos nos deleitar com os prazeres eternos. Mas é aquele que deu começo num trabalho de vulto, com fim útil, e vem interrompido pela morte. Lamenta no outro mundo de tê-los deixados por acabar? Vamos pensar assim. Divaldo está aí chegando ao seu término, né, 90 e poucos anos. Ele tem todo o trabalho que ele começou já há muitos anos, mas que continua crescendo. Será que quando ele desencarnar ele vai ficar chateado por ter sido interrompido esse trabalho? Ou um outro ser que tenha começado um trabalho e logo não estava engrenando, ele desencarna, será que ele vai ficar do lado de lá, se lamentando? Eu acho que não, né? Mas vamos ver o que eles responderam. Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os intimem, ou seja, que continuem, né? Que levem ao fim. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Não muda, né? Então ele não vai ficar sofrendo por causa disso. E quando a gente passa por lá de lá, às vezes a gente fala, poxa, vamos influenciar alguém. Nós tivemos aí Kardec. Ele fez o trabalho dele. Quantos espíritos ele influenciou, né, de alguma forma, para dar continuidade? A gente vê Chico Xavier, aí nós vemos Divaldo Franco e tantos outros trabalhando para dar continuidade naquela obra que ele deixou. Então, nós não nos lamentamos disso. Nas questões 315 e 316, ele quer saber se os espíritos conservam amor pelas obras de arte que eles faziam, né, que eles tinham aqui, se eles se interessam pelos trabalhos terrenos para o progresso das artes e da ciência. Olha, eu acho que eles se interessam, né? Mas, à medida que o espírito evolui, a sua apreciação por suas próprias obras de arte ou literatura muda, muitas vezes condenando o que anteriormente admirava. Aí, aqui, deixa eu ser aqui um pouco... Não, melhor não falar, mas vamos lá. Imagine um MC qualquer que desencarna e chega no mundo espiritual, ele começa a ter uma visão mais ampliada, e ele começa a ver as letras que ele cultuava aqui. Acho que ele não vai gostar.
Ele vai olhar e falar assim, aí ele vai rir dele mesmo, né, como estava lá naquela outra questão, daquilo que ele fazia. Porque muitas vezes não tem letra, não tem. Às vezes tem musicalidade, mas não tem letra. Às vezes tem uma letra, mas a musicalidade é péssima. Muito difícil. Aí eles continuam assim: sua visão se transforma e seu interesse nas atividades terrenas, especialmente nas artes e ciências, está condicionado à utilidade percebida de acordo com uma perspectiva espiritual superior. Finito. É assim. Ah, está trazendo alguma coisa de boa para a população? Maravilha. Não está? Não tem nada. O que importa? E aí Kardec também, na uma outra questão, acho que é 317, ele pergunta se os espíritos conservam o amor à pátria. E aí a gente parte do princípio que, atualmente, né, encarnados, a gente já não está tendo esse amor à pátria. Né? Muitos não têm aquele amor à pátria. E quando desencarna, ele precisa guardar esse amor à pátria, porque a pátria, esse amor à pátria, é quando a gente está aqui na Terra, que nós estamos num determinado país, num determinado estado. Quando desencarnamos, nós somos espíritos, cidadãos do universo. Então a nossa pátria é o universo. A Terra e o universo. Então, não tem necessidade de ficar guardando, não, eu sou aqui pelo Brasil, eu sou pelos Estados Unidos. Nada disso. Nós somos pelo planeta Terra, por todos que estão no planeta Terra e no universo. Na 318, quase encerrando esse tema, o cara pergunta assim: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Será que a gente vai mudando de ideia? Nós já vimos que sim, né? Muitos sofrem grandes modificações à proporção de que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. E aí nós vamos falar da comemoração dos mortos. Finados, né? Dia de finados. E aí nesse tema aqui, a gente vai abordar as lembranças dos entes queridos que partiram antes da gente, para o mundo espiritual, para a parte espiritual. Nós vamos ver que essas lembranças, se elas forem amorosas, sem sofrimento, ela irá influenciar a felicidade deles e aliviar os seus sofrimentos, muitas vezes. Evidentemente, se nossa lembrança for uma lembrança ruim, ou uma lembrança que traga sofrimento demasiado para nós, talvez não seja bom para eles. Nós vamos ver também que a gente não precisa esperar o dia de finados, nós não precisamos uma data especial, a data do retorno daquela pessoa à pátria espiritual, para a gente lembrar e fazermos as nossas preces, cultuar a lembrança. A gente não precisa disso. Nós podemos fazer tudo isso, e devemos fazer tudo isso, a qualquer momento e em qualquer lugar. A gente não precisa ir no cemitério, na igreja, nada disso. Onde nós estivermos, nós podemos lembrar daqueles entes queridos que partiram antes de nós. Mas vamos ver o que Kardec perguntou aos espíritos. Né? É evidente, assim, que quando sensibiliza os espíritos ou lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na Terra, muito mais do que poder supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, é bom a gente lembrar desses nossos irmãos que partiram antes de nós, mas sem sofrimentos. Desculpa. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que outros dias? Apraz-lhes
ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos? Dá prazer para eles isso? Aí diz o seguinte: os espíritos acodem neste dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então, não precisa ser no dia de finados. A gente pode, a qualquer momento, em qualquer lugar, levar os nossos pensamentos, buscar esse nosso ente querido através do pensamento, e eles vão vir, ter conosco. Muitas vezes a gente não vai notar, a gente não vai sentir, mas a gente pode, quem sabe, durante o sono, a gente tem um sonho com aquela pessoa, a gente fala, sonhei com fulano, será que a gente sonhou? Ou será que nós realmente tivemos um encontro? A gente sabe que nos dias de finados, muitos desses irmãos que estão no mundo espiritual são atraídos pelos pensamentos daquelas pessoas que vão em massa reverenciá-los no cemitério. Né? Mas aqueles espíritos que têm uma certa elevação, quando são libertos das vaidades terrenas, acham fúteis essas horas essas honras, né, que são feitas aos espólios mortais dele. Tem necessidade. Mas vamos ver. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Olha, aquilo que nós falamos, né? Aí eles dizem o seguinte: neste dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, a presença das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Porque muitas vezes você vai, tem aquelas pessoas que levam a família, e às vezes, muitas vezes é um só que está ali naquele local, o restante está tudo longe dali em pensamento. Não está nem pensando naquele ente querido que partiu antes. Então eles não vão lá por esses, vão pelos que realmente são amigos, né? Sob que forma aí comparecem? Como é que eles comparecem lá? E como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Se eles tornassem visíveis lá no cemitério, sai muita gente correndo. Não é verdade? Muita gente sai correndo. Mas eles, com certeza, com a mesma veste que eles tinham aqui, da mesma forma que eles tinham na última encarnação, ó, sobre a que tinham quando encarnados. Senão, como é que vai aparecer lá, eu vou lá e minha mãe aparece com outras vestes que eu não conheço, eu vou sair correndo, não é verdade? Então não tem como. Mas vamos em frente. Vamos lá. E aí Kardec perguntou lá, e aqueles túmulos que ficam mais esquecidos, que ninguém vai visitar, comparecem alguém lá? Os espíritos vão até lá? Para ver que nenhum amigo lembra deles? Aí eles falam assim: que eles lhe importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Eles só ficam presos aqui na terra pelo coração, pelo sentimento, né? Desde que ninguém mais lhe volta a afeição, nada prende a este planeta, o espírito. Então, ele é um cidadão do universo, como já falamos, né? Então, ele vai ter outras coisas a fazer. Na 325, Kardec pergunta: qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem em ser enterradas antes no lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Olha o que eles vão responder. A afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Tem importância, né? A matéria vai ficar aqui do pó ao pó, o espírito vivifica. O corpo para mais nada serve. Então,
Só os espíritos ainda imperfeitos que ainda têm esse pensamento. E aí, tem alguns cemitérios que tem assim, cada estátua, monumentos, e às vezes fazem toda aquela festa, festa, né? Para inaugurar um mausoléu. Aí Kardec perguntou se os espíritos dessas pessoas a quem estão edificando, fazendo algum monumento, se eles comparecem nessas inaugurações, nas solenidades de inauguração. Eles dizem assim, muitos comparecem, quando podem, porém menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança de quem os guarda, que deles guarda os homens. Né? Então, se os homens não lembram de quem foi a pessoa, aquele mausoléu não vai levar nada. Né? Então, o importante é a lembrança que a gente tem dos nossos entes queridos. Aí Kardec pergunta assim, deve-se considerar futilidade a reunião dos espólios mortais de todos os membros de uma família, ou seja, como está falando no mausoléu? Será que aquela família tradicional, que tem aquele terreno enorme nos cemitérios, onde toda a família está ali, isso é futilidade? O que vocês acham? Escrevam aí na área de texto. É futilidade ou não é futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos. Essa reunião é útil aos homens, mas concentrada se torna as suas recordações. Então, não tem problema nenhum. E vamos em frente. O espírito assiste o seu enterro? O que vocês acham? Tem um livro. Qual é? Acho que do Irmão X? Não, não é do Irmão X. Eu esqueci o nome do livro, meu Deus do céu. Que o espírito vem assiste o seu próprio enterro. Né? Quem lembrar, põe na área de texto aí para todos os outros lembrarem também. Assistir o próprio enterro. Mas isso é uma coisa comum? O que vocês acham? Frequentemente assiste. Mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então, é frequentemente. Não é uma coisa assim incomum. É uma coisa comum. Assistir o próprio enterro. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas em seu enterramento? Será que ele fica feliz de ver tanta gente no seu enterro? Eu não sei se eu ficaria, não. Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Está ali para quê? Graças a Deus que se foi? Que pena que ele se foi. Era uma pessoa tão boa, mas que bom que ele se foi, porque agora está melhor. Depende do sentimento que anima as pessoas, né? E dá condição do espírito desencarnado também. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Olha, essa é legal, hein? Será que quando a gente deixa alguma herança, será que a gente retorna para ver essa reunião de divisão? Olha o que eles dizem. Quase sempre para o seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga o valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos que se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que, entre si, partilham dos bens por ele deixado. O esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam a decepção. A gente deixa aqui, e muitas vezes você nem foi enterrado ainda, e os herdeiros já estão brigando para ver quem vai ficar com esta ou com aquela quantidade de dinheiro, de bens materiais.
já começa a brigar. Principalmente se tiver herdeiros de mais de um casamento. Aí o bicho pega. Que é um querer ter mais direito que o outro. É muito difícil. Agora nós vamos falar das perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Que a gente lamenta profundamente a perda do ente querido. Isso é natural. Aí Kardec, na questão 934, perguntou o seguinte: a perda dos entes queridos, né, que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor? Será que não pode realmente sentir dor? Tanto mais legítima quanto irreparável e independente de nossa vontade? Não tem como a gente não sofrer com a perda do ente querido. Principalmente se for em tenridade. Como a gente não vai sofrer? Não é justa isso? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação. E comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Estavam dizendo isso para Kardec. Naquela época lá, ainda naquela questão, na dificuldade da psicografia, era muito difícil. Temos todos aqueles processos da sexta, e foi passando até chegar o momento que o médium pega e escreve, né? Mas mesmo naquela época ainda era difícil. Hoje já está mais fácil. Hoje a gente já ouve a voz, ele já conversa conosco, já temos a transcomunicação. Então, tem várias coisas que estão aumentando, né, essa comunicação entre nós que ficamos e os nossos entes queridos que vão para o lado de lá. E aí, Kardec, a questão seguinte, ele pergunta, então assim, mas tudo bem, então se eu posso me comunicar com esses que partiram, como é que a gente tem que considerar aquelas pessoas que acham que é uma profanação essa comunicação de além-túmulo? Eles falam, não pode haver profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Não pode ficar, a qualquer motivo, evocando, né, chamando. É assim também, né? Os espíritos que consagram a afeição para nós, eles concorrem com prazer ao nosso chamado. Eles sentem-se felizes, né, por a gente lembrar deles. Então eles vêm com a gente, traz uma comunicação. Haveria a profanação se fosse levado levianamente, né? Kardec ainda, lá no comentário, diz o seguinte, né? Que a evocação permite que nos aproximemos de parentes e amigos que partiram antes de nós, eliminando virtualmente a separação entre eles e nós. Que a satisfação reside em saber que eles estão felizes e adquirir a certeza de que um dia nos reuniremos com eles novamente, assim que a gente passa para o lado de lá. Ou então quando eles retornarem para cá, porque eles podem até retornarem, né? Mas aí às vezes a gente não vai saber. Quando a gente passa para o lado de lá fica mais fácil. Todos lamentam a parte do ente querido, mas como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem e como é que reflete isso nos espíritos que causa isso? Vai lá, nós estamos lá no início. O espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e descabida o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes.
se a gente ficar só se lamentando, não fizer a parte da gente, e a gente começa a se distanciar de Deus, nos tornamos pessoas à toas, né? Não é ateus, à toas. O que vai acontecer? Será que quando nós desencarnarmos, nós vamos para o mesmo local onde está esse nosso ente querido? É por isso que isso toca penosamente a eles. Você imagina assim, só para a gente fazer uma comparação, está lá no nosso livro de estudo, está 2 amigos presos pelo mesmo motivo, tem a mesma pena para cumprir, mais um, por ser melhor, por fazer as coisas direitinho, recebe a liberdade primeiro. Olha, você foi contemplado para sair antes. Não seria egoísmo daquele que ficou achar que ele não devia sair, que ele tinha que continuar ali, compartilhando com ele a mesma pena? Isso seria egoísmo, né? É a mesma coisa. 2 seres que se amam aqui na Terra, quando um parte para o mundo espiritual, não pode ficar lamentando, dizendo que Deus está contra nós, que isso é egoísmo. A gente não está pensando naqueles que estão lá de lá. Certo? E vamos correr, olha, já vamos mais de 40 minutos de aula. Vamos rápido, que nós temos 2 temas para falar. Nós vamos falar da sorte das crianças depois da morte e vamos depois para a nossa parte B. Vamos lá na sorte das crianças depois da morte. Então, esse texto aqui eu vou dar um resumo para a gente passar rápido pelas perguntas e respostas. Né? Esse texto ele vai abordar o destino dos espíritos, né, das crianças após a morte. Segundo o entendimento que a gente teve aqui, os espíritos das crianças podem ter uma evolução espiritual considerável, né, maior do que a de um adulto, e dependendo das experiências anteriores dele, lógico. A breve vida de uma criança pode ser vista como complemento de uma vida anterior, que foi interrompida prematuramente, né? Pode ser uma aprovação para os pais, e ele veio participar disso. São várias coisas que pode ser estar ali envolvido ali. O falecimento de uma criança é visto como uma aprovação, né? Uma expressão para os pais. E muitas vezes esse espírito infantil é encorajado a reiniciar uma nova existência. Nós vamos ver isso nas questões também, né? Nova existência e continuar seu desenvolvimento espiritual. Ele pode desencarnar, nasce lá, vive 2, 3 meses, desencarna e depois de 9 meses, né, como disse o Manuel, uma encarnação de 9 meses a milhares e milhares de anos, ele pode voltar. E isso muitas vezes acontece e muitas vezes está no próprio planejamento que ele fez da reencarnação. Já faz o planejamento dessas 2 reencarnações dele, para que ele possa auxiliar os pais nessa expiação, nessa prova, e depois retornar para aquela família onde ele tem alguns débitos ou créditos para usufruir. Mas vamos ver as perguntas que Kardec fez. São só 3 perguntas. Né? Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenridade? Nós já falamos, né? Algumas vezes ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Aí eu já coloquei, fui para 199, né, que é a última, mas na 198, o Kardec pergunta assim, que uma criança que morre logo nos primeiros meses, por ela não ter cometido nenhum mal, né, porque é um espírito de criança, ela pertence a alguma categoria especial de espíritos? Espíritos superiores? Aí os espíritos superiores dizem o seguinte, não, se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem que padecer. Se for um espírito puro, ou seja, porque Kardec queria saber se ele era de uma classe especial, né, superior. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira antes, né, até a pureza. Então já era um espírito puro e veio encarnar uma criança, é o que eu disse, né? Se propôs a encarnar uma criança para ficar aqui pouco tempo,
para servir essa desencarnação de expiação ou prova para os pais. Mas vamos lá. Na 199, Kardec pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedentemente interrompida, antes do momento em que devera terminar. A sua morte também, não raro, constitui provação ou expiações para os pais. Aí Kardec pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Ele vai ser convidado à nova encarnação. Né? Nós temos um caso, vou colocar aqui já, da família Ota. Né? Nós temos aí o seu Masataka Ota, o seu Keiko Ota, o seu Ives Ota, né? E o Ives Ota, que é o garotinho. Isso foi um caso que ocorreu lá em 1997. Essa família, uma família que estava no auge, né, materialmente falando, foi a família que deu origem àquelas lojas de 1,99, e ele tinha várias lojas, né, esse Ota, e ele precisava de segurança, então ele tinha 2 policiais que foram de segurança para ele, para a família, e quando foi em 1997, o filho dele, o Ives, de 8 anos, foi sequestrado, e os sequestradores começaram a pedir o resgate, né, que senão iriam matar, não sei mais do que, e foram 11 dias de cativeiro. Até o dia que encontraram. Conseguiram pegar os culpados e chegaram ao cativeiro. Mas, infelizmente, o Ives já tinha sido morto no primeiro dia, porque ele reconheceu um dos sequestradores, que era um dos seguranças do pai. Então, ele foi morto por causa disso. E essa dor que eles tiveram, fizeram com que eles trabalhassem, principalmente a dona Keiko, na prevenção, né, ou não digo prevenção, né, eu digo assim, na ajuda das pessoas que sofrem também a perda do ente querido, principalmente crianças. Né? Então ela criou a Fundação Ives Ota, que dá auxílio a essas pessoas. Ela foi vereadora, ela foi deputada estadual, hoje ela, se não me engano, ela está como deputada estadual novamente, foi deputada federal, ele também foi deputado, foi vereador, ele já desencarnou também. Mas o interessante, eu coloquei quem quiser saber da história direitinho, pega esse endereço está aí na foto, né, que está em vermelho, e entre lá, que é uma matéria que foi feita já alguns anos depois. Mas ali tem um resuminho. O interessante é que, passado algum tempo, o Sr. Ota foi visitar o Chico Xavier e não conseguiu falar com ele. Na saída, o Chico Xavier bateu nele, alguém tocou nele e falou: o Chico quer falar com você. Ele foi lá e falou assim: olha, parabéns, Ives está voltando. E ele ficou assim, sem saber o que falar. E quando ele chegou em casa, ele comentou para a mulher, e ela falou: será, né? Porque ela estava grávida. E ela ficou grávida depois que eles conseguiram perdoar as pessoas que fizeram a maldade com o filho. Foram mais de 2 anos, segundo ela, de trabalho afinco. Ele, o pai, no primeiro momento queria fazer justiça com as próprias mãos, mas depois de tanto a mulher trabalhar com ele, querendo que ele mudasse também, ele foi, na reportagem tem isso também, ele foi até o presídio visitar aquele que atirou, deu 2 tiros no rosto do menino. Ele foi lá oferecer o perdão e oferecer um livro sobre a vida de Ives Ota. Né? Ele tem vários livros em nome desse menino. E quando a criança nasceu, era uma menina, e a mãe tinha certeza que era a reencarnação de Ives e deu o nome dela de Isis Ota. Eu não vou falar mais, eu quero que vocês entrem lá e assistam, porque tem uma prova lá que não é de se esperar que eu tivesse, né? A diferença, vocês vão entender depois. Assistam, depois vocês podem até colocar no Google Sala de Aula o que vocês acharam dessa matéria. Então hoje ela ainda trabalha com essas pessoas, e Ives é cada vez mais presente
naqueles que sentem dor pela perda dos seus entes queridos, principalmente quando é em casos como o caso dele, né, de tanta maldade. Chegamos à parte B. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Jesus disse para o outro homem, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. E Jesus lhe disse, deixe os mortos, enterre os seus próprios mortos. Vá e anuncie o reino de Deus. Essa passagem nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, né, que tem por título Extrema Moral. É um capítulo que tem cada fala de Jesus, que se a gente tomar o pé da letra, a gente fala assim, nossa, Jesus está se contradizendo nessas palavras. Mas, na verdade, tem aquelas questões de traduções, que nós já sabemos, mas tem algo mais. Essa que nós vamos estudar hoje é uma das mais fáceis, porque dá para tirar, é mais fácil de compreender e tirar o espírito da letra, né, como diz. Muito mais fácil. E vamos lá. As palavras de Jesus, que está aqui nesse texto, vou tentar resumir, porque eu está adiantado já as horas, eles desafiam a tradição de enterrar os mortos, né? Mas a intenção dele é transmitir um ensinamento mais profundo, que é a vida espiritual. Ele destaca que a existência na Terra é transitória, em comparação com a vida espiritual, que a verdadeira vida é do espírito. O ato de enterrar os mortos é mais uma questão de lembrança, né? A preocupação com o corpo. Não tem nada a ver. Então, o importante é a preocupação com o espírito. É isso que Jesus quis dizer. Deixar os mortos enterrar os seus mortos sugere que a atenção do corpo físico não é a principal. Não pode ser a principal preocupação. Jesus incentiva o homem a focar no ensinamento do reino de Deus, que indica a verdadeira pátria espiritual. A verdadeira pátria para os seres humanos. É onde ocorre a vida, a nossa vida. Por isso que ele falou, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma passagem que ele fala assim, acorde e ajuda. Acorde e ajuda, se não me engano. Ele comenta a passagem e ele diz o seguinte, só que ele comenta essa passagem que é trazida por Mateus. E Mateus coloca assim, segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se a gente pega lá o de Lucas, que é o que nós estamos no livro, Lucas fala diferente. Jesus diz, siga-me. E o homem responde, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus então lhe diz, deixe que os mortos sepulte os mortos. Porém, vá e proclame o reino de Deus. Jesus não proibiu ele de ir ao velório, não proibiu de cuidar do seu pai até que o seu pai desencarnasse, mas ele disse para que ele fosse e que proclamasse o reino de Deus. É diferente, né? Então Jesus ele recomenda ao aprendiz que deixar, como diz Emmanuel, ele não recomendou ao aprendiz que deixasse os cadáveres cuidando dos cadáveres, enterrar os cadáveres, mas conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. E aí, quem é morto, né? Emmanuel diz que é a grande diferença. Cadáver é carne sem vida, enquanto morto é alguém que se ausenta da vida. Nós estamos cansados de ouvir esse Emmanuel falar assim, tem gente que está morta e está andando por aí. Morta no sentido assim, que não faz nada, né? Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Isso é Emmanuel que diz. Transfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Em outra passagem tem lá, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, se deixar os mortos eram os mortos é nesse sentido. Aquela pessoa que só pensa na matéria. Mas quem pensa no mundo espiritual, que existe algo além daqui, tem que agir diferente, né? E
Nós temos que nos esforçar a alertar os nossos companheiros adormecidos, mas a gente também tem que auxiliar eles a levantar. É imprescindível que a gente saiba improvisar os nossos recursos que a gente tem em auxílio dessas pessoas que estão aí ainda mortos, perambulando pela vida. E a gente termina dizendo assim, ó, não basta recomendar. Né? Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Então, nós temos que pensar nisso também. E isso faz parte daquilo que nós vamos ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças. Né? Disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos. Acordemos para a vida superior. Levantemo-nos na execução das obras, das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Chegamos ao fim. Fica aí a bibliografia, os livros que nós citamos aqui. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador, Fonte Viva, Pão Nosso, e o nosso livro do curso, o curso básico de Espiritismo, primeiro ano. Não posso deixar de esquecer as duas perguntinhas. Né? Então, duas perguntinhas fáceis para que os senhores possam responder lá no Google Sala de Aula. Foi um prazer enorme estar com vocês na noite de hoje. Peço a Deus que tenhamos outras oportunidades de estarmos aqui juntos novamente. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Até mais.